Boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que enchuíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, um resumo daquilo que nós vimos nessa semana, porque na próxima semana nós veremos o outro capítulo da primeira parte da primeira sessão, né? Nós já falamos tantas vezes que o catecismo é muito bem esquematizado, dividido, né? O que ele dizer. E nessa primeira parte, né, do catecismo, a grande divisão do catecismo, a primeira parte é a profissão de fé. Lembremos que aquelas quatro partes tradicionais, não é? A profissão de fé, a vida sacramental, a vida de oração, esqueci agora. Bom, só recapitulando aqui, olhando aqui a primeira parte, a profissão de fé, que tem subdividida em várias partes, né? Nosso cabeça. A segunda parte é a celebração do mistério cristão. A terceira parte, a vida em Cristo. E a quarta parte, a oração cristã, para ser mais exato. E na primeira parte, que é a profissão de fé, né? A primeira sessão da primeira parte, a profissão de fé. Então nós temos a primeira sessão, que é eu creio, nós cremos. E aí essa primeira parte se subdivide na primeira sessão, eu creio, nós cremos. Aí no capítulo 1 temos dessa primeira sessão, o homem é capaz de Deus, e depois nós temos as quatro subdivisões ainda, o desejo de Deus, as vias do acesso ao conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus segundo a igreja, e como falar de Deus. Nós vimos essas partes aqui, né? Então vamos lá, e na primeira sessão começava dizendo, né? Vou só ler novamente aquela introdução da primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Vamos só trocar o óculos aqui, né? Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração,
perguntamos-nos o que significa crer. E aí nós vimos uma definição inicial, né? A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a Ele se doa. Seria importante que a gente guardasse essa expressão, né? Essa definição. Trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Então a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a Ele. Observe, não é o homem que toma a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa de se revelar ao homem, e ao homem cabe responder. E essa resposta que o homem dá a Deus traz uma luz superabundante ao homem que está em busca do sentido último da sua vida. Quer dizer, ter fé, responder à proposta de Deus, dá sentido à vida do homem. Por isso vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1, em seguida a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, no capítulo 2, e finalmente a resposta da fé, no capítulo 3. Hoje eu vi um pronunciamento, uma resposta, um texto, melhor dizendo, de um prelado, de um bispo, não me lembro quem, eu vi assim rapidamente, se não me engano foi na França, não é? E não me lembro quem, se era o arcebispo de Paris ou se era outro bispo, eu acho que foi na França, mas eu vi assim de relance rapidamente. Mas o que me chamou a atenção era exatamente que o bispo estava dizendo, fazendo um comentário, me parece que ele estava dando uma entrevista, assim, era um texto, mas parecia ser um texto da entrevista, foi tão rápido que não deu nem para eu ver assim, os detalhes, mas me chamou a atenção que o bispo estava dizendo para a sociedade, para outras pessoas, que agora com essa situação do Covid-19, né, do coronavírus, com essa crise, e ele comentava quantas pessoas redescobriram o valor da fé, outras pessoas se apegaram à fé e outras pessoas puderam ou estão podendo se sustentar diante dessa situação graças à experiência da fé. E ele parecia estar dizendo, não tenho certeza, para pessoas que não têm assim muita experiência de fé, no sentido que quem lhes fazia a pergunta parecia ser uma imprensa laica, não é? Imprensa que não tinha muito a ver com a religião, mas como nesses casos, né? Quando acontece assim, e querendo ou não, realmente o papel de muitos religiosos, de muitas instituições dentro da grande instituição que é a igreja, ficou destacado nesses dias, né? Hoje também eu li que só na Itália mais de 100 padres, agora fazendo as contas, né, morreram por causa dessa crise, e muitos deles porque insistiram, né, em dar assistência aos doentes, né? Um deles até, pelo menos a mim, marcou muito, me levou a me questionar muito, né? De um sacerdote que já tinha 70 anos, eu ainda não tenho 70 anos, não é? Se Deus quiser tereis, se Deus me permitir. E ele tinha 70 anos, e no mesmo hospital chegou um jovem, não é? Que estava doente, e já estava numa crise, não é? Mais aguda até do que a dele, e os paroquianos desse padre, esse padre muito querido lá na Itália, muito conhecido naquela região até, e os paroquianos fizeram uma cota, não é? Porque aquele aparelho é caro, né? Mesmo na Itália, porque também não tinha mais um hospital, né? Eles sabiam que se o pároco fosse ao hospital, e na idade que estava, terminaria morrendo, né?
Então eles fizeram uma cotinha, né? Juntaram dinheiro, um dinheirinho, né? As últimas economias, e compraram o aparelho especificamente para aquele sacerdote. E disseram aos médicos: precisa para o nosso pároco que está doente. Mas aquele sacerdote, num ato de caridade, né? Experiência de Cristo, quando ele viu o jovem, não é? Quase já às portas da morte, porque não tinha aparelho, e os médicos impotentes, sem poder fazer nada, penso que o que eu vou dizer traduz um pouco do pensamento dele. Bom, eu acho que ele pensou assim, não é? Eu já vivi o suficiente, não é? Já tenho minha opção definida por Deus, já fiz uma opção definitiva por Deus, sei o que é conversão, certamente, um sacerdote de 70 ou mais anos, né? De vida espiritual, certamente era um homem de oração e tudo mais. Então, é melhor eu ceder para este rapaz, não é? E que ainda está na flor da idade, só tem 20 anos, não é? Deu a vida por aquele. Então, na entrevista, voltando à entrevista que eu acabei de citar, daquele bispo francês, que eu acho que era a França, as pessoas perceberam o quanto a fé ilumina e quanto ela sustenta as pessoas, aquilo que o catecismo está dizendo, quando Deus se propõe e o homem responde coerentemente a essa proposta que Deus faz, então a sua vida se ilumina superabundantemente aqui, não é? Trazendo ao mesmo tempo, quando o homem responde, né, uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Então, para aquele sacerdote, o sentido da vida era dar a vida, como o seu mestre lhe deu. É claro que ele não chegou a uma decisão fácil como essa. Longos anos de vida espiritual, longos anos de iluminação pela fé, longos anos de busca de Deus. Quando o coração busca a Deus realmente, corresponde a esse dom da fé, ele é capaz de proezas. Jesus mesmo disse, né? Isso aqui é o que eu fiz, mas vocês farão coisas maiores do que as minhas, né? Tomando assim as palavras de Jesus de uma maneira livre, né? Então, aqueles que acreditarem, né? Jesus até usa essa expressão: aqueles que tiverem fé em mim farão coisas maiores do que a minha, né? E que coisa maior existe, né? Às vezes a gente pensa que Jesus talvez estivesse falando somente de milagres, também inclui isso, né? Milagres estupendos, né? Mas que coisa maior existe do que uma pessoa ter a coragem de dar a vida para cumprir o Evangelho? Não existe um maior amor do que aquele que dá a vida por seu irmão. Isso é iluminação. A vida daquele sacerdote estava iluminada pelo dom da fé. Ele teve fé, né? Então ele entregou a sua vida. Eu já vivi suficientemente, eu já fiz minha opção por Deus, eu estou buscando a Deus, minha consciência está tranquila, mesmo certamente tenho minhas falhas, meus limites, como todo mundo tem, mas eu sinto o amor de Deus e procuro corresponder a este amor, procuro amá-lo também. Por isso, livremente, eu me dou, eu me entrego. Então, é a luz prometida, né, que, como diz aqui o catecismo, a fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a ele, e a ele se doa. Deus não só se revela, mas se doa ao homem, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Então, aquele que tem fé encontra sentido, né, para a sua vida. E é claro, tanto como nós precisamos desse sentido, desses dias de provação, desses dias de questionamento, desses sentidos, né, da nossa vida.
Então, voltando aqui, né, ao nosso catecismo, aí depois nós fomos para no capítulo 1 da primeira sessão, da primeira parte, né, está sendo muito bem dividido, né, graças a Deus. O capítulo 1 falava: o homem é capaz de Deus, o homem pode entrar em contato com Deus, o homem pode ter esse relacionamento com Deus, né? A palavra capaz, né, como em latim, capax, né, com X, capaz com Z em português, né? Ele é capaz de sentir, de viver a realidade de Deus, naquilo que lhe é possível, né? Claro que Deus é muito mais além da percepção do homem, né? Deus é infinito, o homem é necessariamente finito, né? Mas dentro da sua finitude, o homem, por isso a palavra capaz, dentro da sua finitude, o homem é capaz de perceber o infinito que é Deus. Aliás, para a profissão de fé, vamos definir isso, só Deus é infinito, já explicamos esse sentido, o que a gente traduz na palavra eternidade. Nenhum outro ser da criação é eterno. Possa ser que sejam sempre eternos, explicamos a diferença. Sempre eternos é aquele que teve começo, nós tivemos começo, né? No dia que nós fomos concebidos no seio de nossa mãe, né? Deus infundiu, ensina-nos a fé, uma alma no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Aliás, fomos criados corpo e alma, para ser mais exato, né? A alma não é uma coisa que está dentro de nós, né? Os médicos antigos ficavam procurando onde é que estava aqui, por aqui, a alma, né? E como é que... Bom, mas nós somos corpo, alma, corpo, né? Também não é corpo e alma como se fosse departamento, nós somos corpo, alma, né? Nós somos alma, né? Espírito. E por causa disso nós não somos só corpo, né? Nós somos só alma, nós somos corpo, alma. E por causa disso, o finito, que somos nós, pode se abrir, pode estar aberto, pode perceber. Existe uma série de palavras que a gente pode usar para tentar definir o nosso relacionamento com Deus. Pode amar e ser amado pelo o infinito. Se nós fôssemos como os outros seres da criação, os animais, as plantas, né? Eles, por mais belos que sejam, eles não podem perceber a Deus. Por quê? Porque são finitos, não podem tocar em Deus, né? Vamos dizer assim. Agora eu lembrei de um absurdo que aconteceu num tempo desse, não é? Eu penso que essa senhora não estava bem do juízo, não é? Mas houve aqui no Brasil, um tempo desse, foi um escândalo, né? Uma senhora foi para a mesa da comunhão, isso denota, tem um sentido ontológico e antropológico mais profundo, né? Essa senhora foi para, e também de fé também, né? Foi para a fila da comunhão e ela saiu com a Eucaristia, escondeu, não sei, a comunhão na mão, e ela tinha levado o cachorro para a igreja, imagine, né? Não sei se o cachorro precisa ir para a igreja, não é? E aí, lá no banco, né, isso foi um escândalo, porque todo mundo viu e saiu nos YouTubes da vida, por aí vai. Ela partiu a hóstia no meio e deu a metade do cachorro. Mas aí depois, quando foram reclamar, discutir com ela disse: mas o cachorro também não é criação de Deus? Certamente o cachorro é criação de Deus. Até Satanás é criação de Deus, né? Não porque Deus tenha criado o diabo ruim, mas porque ele quis ficar ruim, quer dizer, ele quis agir por si mesmo, né? Que é o que pode acontecer conosco também. Nós somos criados bons, nós podemos ser maus se quisermos, né? E
é criação de Deus, mas não tem a possibilidade de ter uma diferença entre nós e os animais, não é? Nós temos essa percepção do infinito porque há uma dimensão infinita em nós. Nós nunca morreremos. Nós não podemos morrer, como é que se diz, para a eternidade. Nós podemos morrer para este mundo. O corpo pode morrer, sim. Tem muita gente se cuidando nesses dias para não morrer, não é? Inclusive nós, né? Cada um em nossas casas, não é? Nos cuidando. Mas a alma não pode morrer. Ela teve um início, nunca mais ela terá fim. O cachorro não. O cachorro ou todos os outros seres, morreu o animal, morreu a alma, morreu tudo, né? Então não tem, né? Por isso também que é escandaloso nos dias de hoje, aqui abrindo um parênteses também, né? Até o Santo Padre falou nesses dias, né? E aqui no Brasil acontece muito, né? E se duvidar acontece também aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, e é uma crítica realmente, é uma crítica severa, não é? Uma crítica, uma chamada de atenção realmente. Tem gente que cuida de bicho com mais cuidado do que se fosse gente. Eu não estou dizendo que a gente não cuide dos animais, e até que o animal possa ter um cuidado médico, se for necessário, mas ao ponto de ter certas regalias e certos cuidados que nem um ser humano tem, enquanto, especialmente numa situação de país que nós vivemos, onde existem pessoas que vivem na miséria, enquanto os animais vivem luxuosamente, com comidas específicas que nem os mais pobres, nem as pessoas de classe média muitas vezes não podem comer, com comidas importadas, com shampoos e não sei mais o que importados, com situação que dorme numa caminha não sei das quantas, quando tem muita gente dormindo no chão, nas calçadas por aí. Isso é um pecado que clama a Deus, você sabia disso? É bom que você saiba. Isso clama a Deus, porque isso poderia ser usado para pessoas que têm necessidade, pessoas que têm dignidade humana e que estão feridas na sua dignidade. Porque todo ser humano é uma possibilidade de eternidade feliz, ainda que seja infeliz neste mundo. Aí eu estou cuidando de um animal, tudo bem, engraçadinho, bonitinho, brincamos com eles, aqui tem uns cachorros, a gente até gosta deles. Outro dia eu estava falando deles nessa mesma aula. Mas cuidar de um animal como se ele tivesse uma dimensão de eternidade, dar a Eucaristia para um animal, porque é simplesmente a criação de Deus, é uma falta de compreensão e de atitude espiritual, assim, sem querer fazer nenhum juízo de valor, porque aquela senhora, eu penso que ela não estava batendo bem da bola, né, como se diz popularmente. Não pode ser. Né? Então, tratar as coisas finitas como se fosse para o infinito também constitui um pecado grave, que clama aos céus, como se dizia antigamente. Né? Então, nessa primeira parte, o homem é capaz de Deus, tudo isso para falar disso, né? Depois se subdivide, né? O desejo de Deus, vai falar que na subdivisão do capítulo 1, o homem é capaz de Deus, vai falar o desejo de Deus. Todo homem tem nesse coração, nessa alma, no seu ser, né? Esse desejo de encontrar, esse desejo de infinito. Possa ser que ele não saiba dizer, possa ser que ele não saiba expressar. Em algumas culturas procuraram a Deus assim, de uma maneira desencontrada, né? Citei o caso do México, por exemplo, antes da evangelização, também nossos índios, por exemplo, antes que a evangelização, antes que a evangelização chegasse aqui no Brasil, né? Nossos índios tinham ideias, e eu digo isso também para fazer uma crítica também construtiva, porque muitas vezes tem gente achando que agora, que qualquer cultura que não tenha sido evangelizada, o problema é que só é evangelizada. A evangelizada é que tem 1000 e um defeitos, mas qualquer cultura, inclusive a dos indígenas,
é a versão indígena da Imaculada Conceição, quer dizer, sem inclinação para o mal. Nós sabemos que nossos índios, por exemplo, precisavam sim ser evangelizados, não é? Agora, na discussão do sino da Amazônia, tivemos escândalos de religiosos que disseram que nunca batizaram sequer um índio, nem celebraram a missa para eles, porque eles já tinham Tupã, tanto faz como tanto fez, e eles é uma cultura muito organizada. Que a cultura indígena tenha aspectos positivos, que é aquilo que no Concílio Vaticano II se chama sementes do verbo, né? Existem coisas boas de Deus presentes nas diversas culturas, todo mundo sabe disso. Agora, dizer que não precisava de evangelização é uma outra história. Por exemplo, nossos índios tinham um costume, eu tenho, não sei se ainda tem, que, por exemplo, se nascesse gêmeos, né? Um tinha que morrer, porque um pertencia ao espírito do mal e outro pertencia ao espírito do bem, né? O cristianismo não aceita, né? A cultura, o evangelho deve ser inculturado, sim, mas inculturado naquilo que pode ser inculturado. Aquilo que não pode ser inculturado, que se opõe à fé cristã, deve sim ser descartado. E isso não é a falta de respeito à cultura local, né? Aí entra nossas gêmeas catequistas aqui, né? A Vanessa e a Valéria. Uma tinha que ser morta, né? E ela ficava só a outra, né? E assim, ou, por exemplo, nossos índios também não tinham costume que quando alguém está ficando muito velho, né? De uma certa forma, isso também está presente no mundo civilizado. A eutanásia é a versão civilizada, né? Ou isso que eu vou falar é a versão da eutanásia entre os índios. Quando alguém está ficando muito velho, fica muito dependente dos outros, ou tem uma doença grave, ele é levado para a floresta, né? Claro, o índio já vive no meio da floresta, mas ele vive dentro de uma clareira, dentro de uma comunidade, uma aldeia, né? Então ele é levado lá para a floresta e abandonado lá para morrer, para ficar à própria sorte, né? Abandonado à própria sorte. Inclusive a Europa também era assim antes do Evangelho chegar, né? Foi o cristianismo que disse, que ensinou que não se pode abandonar as pessoas assim, que a doença não é sinal de maldição, mas é sinal de cuidado, e que eu preciso expressar o amor de Deus para aquelas pessoas. Quem criou os hospitais, não só as universidades, foi a igreja. Só basta ler a história da humanidade, não é? A maioria das coisas que nós temos de bom aqui no Ocidente, da cultura e as práticas de caridade, vem da cultura cristã, que fundamentou essa cultura ocidental. Então, o desejo de Deus, o homem tem um desejo de Deus e ele quer, muitas vezes, ele quer encontrar a Deus e ele comete esses equívocos, né? E citando o exemplo do México, que para cultuar a Deus, ele oferecia sacrifícios humanos, né? A primeira coisa que os missionários lá chegaram, viram que na cultura mexicana realmente tinha coisas positivas, né? E inclusive eram pessoas muito inteligentes, né? Aquelas pirâmides com cálculos matemáticos impressionantes, como é que se tinha naquela época, né? Mas, por outro lado, tinha aspectos ruins, aspectos menos bons, aspectos não condizentes com a fé cristã. Toda e qualquer cultura precisa ser evangelizada, e evangelização quer dizer apresentar o verdadeiro Deus, mostrar, olha, esse desejo que você tem aí, não é? Nós precisamos melhorar, nós precisamos, como eu disse também, a igreja não assume mais um discurso condenatório, mas tenta dialogar para evangelizar, não é para concordar, não é? Porque você está no inferno, você não presta, você está matando as pessoas, isso aí Deus não quer, isso é coisa de Satanás, você vai queimar no inferno. Isso não evangeliza, não é? Deve tentar conquistar para anunciar o evangelho, para proclamar o evangelho. Porém, a igreja nunca disse que isso era uma coisa correta, não é? O que os índios faziam de menos positivos, a igreja nunca disse
que isso era correto. Ah, eles têm a cultura deles, então a gente não toca, porque é a cultura deles. Assim, a gente nunca teria sido evangelizado, a Europa nunca tinha sido evangelizado, lugar nenhum da face da terra teria sido evangelizado, porque todos os povos têm suas culturas, e todas as culturas têm aspectos bons, e têm culturas com aspectos menos bons, e às vezes até maus, e precisam ser evangelizados. E os homens precisam entender que buscar a Deus significa também purificar a nossa cultura. Depois, no número 2 do capítulo 1, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então a igreja ensina que se pode chegar até Deus por meio da observação das coisas da natureza, não é? Então, nós observamos a natureza, vimos a beleza, especialmente aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro, se alguém procura a verdade realmente, não é? Então ela termina por encontrar a Deus. Então o homem, ele pode chegar ao conhecimento de Deus apenas pela luz da razão. E nós vimos também um trecho da carta encíclica do Papa Pio XII, acho que era Aurietis Aquos, né? Humani Generis, melhor dizendo, o gênero humano, sobre o gênero humano, do gênero humano, falando, mas a mente humana, ela se encontra, né, de uma maneira, vamos dizer, anuviada, né, com nuvens, escurecida, por causa do pecado. Mas se uma pessoa realmente procura com sinceridade, ainda que tenha seus limites, porque toda cultura tem limites, né, mas se ela procura realmente, agora eu me lembro de um professor que eu tive quando eu estudava filosofia, e o nome dele é Péricles, né, lá em Aracaju, e eu achava muito interessante porque ele era ainda um jovem professor e eu um jovem estudante, né, mais ou menos uns 10 anos mais velho do que eu, né? E me impressionava aquele professor, porque ele muito jovem, dando aula de filosofia, e ele dava aula do diálogo da religião com a ciência, a filosofia da ciência, era a matéria dele. E ele tocou nesse assunto do diálogo da religião com a ciência, né? Coisa que o catecismo vai falar na próxima semana, que nós vamos ouvir. E nós começamos, eu digo eu e ele, começamos a conversar sobre a fé. E ele me disse um dia que a mãe dele era muito, muito católica, não é? E eu já estava desconfiando que, bom, ele era certamente um professor de princípios, um homem de princípios, com certeza, mas eu percebia que faltava alguma dimensão de fé, embora a gente percebia também que ele tinha sido educado nas coisas da fé. Tanto é que dava aula para os seminaristas e dava aula na faculdade, na Universidade Federal também, onde nós estudávamos. Bom, e um belo dia conversando com ele, né, nós começamos a conversar filosoficamente, dialogar sobre crer, sobre não crer, por que não crer, não é? Claro que eu estava, de certa forma, tentando evangelizar, ajudá-lo a crer, não é? Ao mesmo tempo que rezava. Eu não dizia a ele que rezava por ele, não é? Mas, e uma vez ele me disse uma coisa que me tocou muito, e para mim ele era uma pessoa de boa vontade, como diz o catecismo, um homem reto, um homem honesto. Às vezes nós pensamos que só tem pessoas honestas dentro do cristianismo, né? Às vezes se constata que não. Só que essas pessoas que não vivem assim coerentemente, na verdade, né, estão precisando aprimorar o seu cristianismo. Não vou dizer que não sejam cristãos, né?
pelo menos foram batizados, mas cristão tem que ir além disso, né? Então eu via claramente que ele era um homem reto, um homem, né, decente, e até pela conversa, pela amizade que foi se instalando. E ele mesmo pedia: olha, irmão Lauro, naquela época eu ainda não era sacerdote, né? Reze por mim, porque eu não consigo crer, eu até quero crer. Eu digo, muito belo isso. Como é que um ateu me pede para rezar por. Isso porque eu sinto a necessidade de crer, mas eu não consigo crer. Aí foi que ele me falou: minha mãe é tão católica, é católica de missa diária, ela vai à missa todos os dias. E ela mesma diz que reza por mim diariamente, mas eu não consigo crer. Mas ele era um homem de boa vontade, com uma certa abertura à ação de Deus e tudo mais, mas ele, alguma coisa, né? E aí, como era o terceiro ano da filosofia, né, foi o tempo que eu fui transferido para Fortaleza, e aí perdemos o contato, não sei o que foi feito, mas a gente percebia claramente que ele buscava a Deus. Não sei se um dia esse vídeo, essa formação vai chegar até os ouvidos do Péricles, né? Mas eu espero que um dia chegue, eu espero que ele já esteja crendo, porque ele tinha sede de crer. E ele, como filósofo, ele conhecia as vias de São Tomás de Aquino, conhecia os escritos de Santo Agostinho. Olha, quem estuda filosofia não pode deixar de conhecer o pensamento desses dois grandes santos, né, da igreja, tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino. Ele conhecia a escolástica, né? Mas, segundo ele, não conseguia crer, né? De vez em quando nós conversávamos após as aulas, nos intervalos, uma vez ou outra saímos para comer e discutir filosofia, né? Mas não sei o que foi feito, né? No dia da minha apresentação, da minha monografia, ele fez questão porque a nossa monografia, a minha monografia era a concepção de homem em Israel, o modo como Israel vê, a partir da fé que tem em Deus, parece teologia, e é também, mas na verdade é filosofia, é a concepção que Israel tem acerca da pessoa humana. E é claro que a concepção que Israel tem acerca da pessoa humana vem da Bíblia, do modo como Deus, não é? Mas ele fez questão de ir lá ver a apresentação, a minha apresentação, porque ele tinha essa sede de Deus, né? O conhecimento de Deus segundo a igreja, no capítulo 3, né? E aí a igreja vai falar, o catecismo vai começar a falar sobre o dom da fé, além dessa luz natural que o homem pode chegar a admitir que Deus existe, pode chegar a acreditar em Deus, no sentido de dizer que Deus existe, né? Ele sabe que Deus existe, mas vai ser sempre, se for só pela luz da razão, o que o catecismo quer dizer é isso, né? Em outras palavras, se for só pela luz da razão, vai ficar um Deus muito distante, né? Vai ficar um Deus muito frio, né? Um Deus lá nas alturas, que vive a sua vida lá, de vez em quando olha para baixo, vê os cabeças pretas aí embaixo, mas não se importa muito conosco, não. Por isso, além dessa luz natural da razão, nessa parte do capítulo, na terceira parte, não é? A igreja vai dizer que isso é corroborado, deve ser corroborado, essa descoberta de Deus pelas vias naturais deve ser corroborado pelo dom da fé. Aquele meu professor, aquele meu amigo dizia que não conseguia crer, né? Que não conseguia acreditar. A gente poderia perguntar, então Deus não deu o dom da fé a ele? Ou foi ele que se fechou à fé?
E se fechou, e porque qual o mecanismo que tem dentro do coração, já que ele já era até de família católica, que não lhe permite crer. Perguntei se ele tinha algum trauma, alguma situação, algum contra-testemunho de religiosos, de padre, qualquer coisa. Nada, nada, nada. Ou é Deus que não concedeu porque tem um destino, um destino não, uma intenção para mais para frente, para tirar um bem maior, mas que bem maior pode ter do que é o dom da fé? Não pode. O maior dom de presente que recebemos nas mãos de Deus é o dom da fé. Não pode. E ele não conseguia acreditar. A igreja vai dizer, essa descoberta que fazemos pela luz natural, nós temos que corroborar com a fé. Eu me lembro que o professor dizia, o professor Péricles, dizia que ele falava da filosofia da ciência, né? E ele dizia, olha, antigamente, ele mesmo disse isso em sala de aula mais de uma vez, né? Isso foi atraindo a nossa amizade, foi fazendo nos aproximar. Só antigamente se dizia que religião, e nós vamos ver isso também na próxima semana, e religião ou ciência e fé é assim. Mas olha, um professor de filosofia da ciência, né? Não é que elas estão se chocando, mas é que elas caminham em trilhos diferentes, mas elas estão paralelos, indo na mesma direção. Na direção de quem? De Deus. Esse mesmo pensamento está presente na carta encíclica de João Paulo II, né? Fide et ratio, né? A fé e a razão, sobre a fé e sobre a razão, né? Que as dois se complementam. Porém, as vias, né? Os caminhos para chegar a Deus através da razão, precisa ser corroborado pelo dom da fé. E a fé, como eu acabei de dizer, é um dom, um presente que Deus nos faz, a partir do nosso batismo. Por isso nós precisamos ter uma vida sacramental, uma vida de oração, uma vida de busca de Deus para corroborar, para fazer crescer essa fé. Porque senão nós não vamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Não basta crer em Deus só, que já é muita coisa. O Péricles não conseguia acreditar em Deus. Mas é preciso relacionar-se com Deus. Para a gente entender o que eu estou dizendo, eu vou repetir uma coisa que eu já disse mais de uma vez. Eu gosto sempre de repetir isso quando eu falo da fé, para que a gente entenda. Muito simples, mas também muito profundo. Penso. Você pergunte ao diabo se ele crê em Deus. Evidentemente que ele acredita, porque querendo ou não, tendo ou não um relacionamento com Deus, ele tem que admitir que Deus existe, porque Deus existe. Então ele tem que admitir que Deus existe. Então, fé não é apenas admitir que Deus existe, embora isso já seja muita coisa para muita gente que não crê. Então, chegar ao nível de admitir que existe um ser superior que dirige as coisas e tudo mais, mas precisa ir além, ao dom da fé. O que é que o dom da fé nos faz? Nos faz ter um relacionamento de amizade com Deus. A Bíblia vai chamar isso de matrimônio, né? A fé nos faz ter um casamento com Deus. Sabe o que é um casamento? Claro. É a imagem que a Bíblia mais sublime, que a Bíblia usa para comparar, para falar da fé de Israel. E hoje nós falamos da fé da igreja. A plenitude da fé. É como se fosse um casamento. Se não há amizade entre marido e mulher, como é que pode ter um casamento aí? Se eu não vou à casa do meu amigo, se o meu amigo não me visita, se nós não nos telefonamos, se nós não conversamos, como é que essa amizade cresce? Não existe amizade assim. Então, só eu saber que ele mora ali na esquina e não tenho nenhuma simpatia, não chego lá perto para saber como é a vida dele, ele não chega para saber como é a minha vida, não no sentido de querer se meter na vida do lógico, né? Mas no sentido de se interessar pelo bem do outro, de estar assim,
A amizade não cresce nunca, não é? Então, admitir que Deus existe já é muita coisa, e a gente pode chegar a isso pela luz da razão. Agora, ter fé, aí já é outros 500, como se diz, não é? E o conhecimento de Deus, segundo a igreja, vai além, para resumo de conversa, do crer simplesmente por via da razão. Deve ter o dom da fé. Depois, na quarta parte desse capítulo, né, capítulo que é o homem é capaz de Deus, né? Como falar de Deus, né? E é uma coisa muito interessante, né? Isso já vem da filosofia greco-romana, né? Que o catecismo batizou, né? Que é mais fácil falar de Deus falando o que ele não é do que ele é. Claro que o que ele é sempre coisas boas, lógico, boníssimas, muito para além daquilo que nós podemos imaginar, o mistério de Deus. Existem dimensões em Deus que nós só conheceremos no céu e continuaremos, se é que podemos usar essa linguagem humana, né? E continuaremos a conhecer durante toda a eternidade. Só que a palavra durante aqui é porque não tem outra palavra, porque a eternidade ela simplesmente existe, ela não dura, porque dura pressupõe que vai ter final, e a eternidade não tem, né? Então, nós continuaremos por toda a eternidade, como se pudéssemos definir a eternidade, conhecendo a Deus, sem nunca nos enfastiar e continuamente nos satisfazendo. Isso é o céu. E é essa dimensão que existe no coração humano, né? Então a igreja diz que é mais fácil falar de Deus pelo aquilo que ele não é. Ele não é mau, ele não castiga, ele não é ruim, ele não é o demônio, ele não é. Se existe maldade e se a gente percebe que existem espíritos maus, ele não faz parte desse grupo, está muito acima de todo e qualquer ser da criação, obviamente, e por aí vai. Ele não é a pessoa humana, então é fácil dizer o que ele não é. Agora, dizer o que ele é objetivamente, só sabemos que realmente é boníssimo, né? Amor puro, né? Mas amor puro enquanto ação, não é amor puro simplesmente aquele sentimento, não sei o quê, né? Um amor que se dá, que se doa, né, ao homem, né? E aí, essas considerações foram dos parágrafos 26 a 43, que nós vimos nessa semana que passou, e nós vemos agora o resumo, né? Eu vou ler o resumo, que está entre os parágrafos 44 a 48. Né? Então, o Catecismo traz esses resumos também, magnificantemente colocado, né? Para que, às vezes, a pessoa também não tem muito tempo para estudar, para aprofundar, né, o Catecismo, mas os resumos já são muita coisa, né? Então, parágrafo 44. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais homem eu sou, mais pessoa humana eu sou. Quanto mais distante eu fico de Deus, menos pessoa eu sou. 45, parágrafo 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade, embora ele possa tomar outro caminho, né, se quiser. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação, repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. É uma citação de Santo Agostinho, né? Parece uma citação de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mas é Santo Agostinho.
Parágrafo 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, esquecemos de destacar a consciência nesse resumo, né? Mas o resumo aqui do catecismo está falando, né? O homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Então, duas coisas. Quando ele vê a mensagem das criaturas, é observar a natureza, como as coisas funcionam, né? E a voz da sua consciência, aquela voz interior, a gente está tão perturbado pelo mundo que a gente não escuta essa voz interior, não é? O que é essa voz? Essa voz não é essa voz como eu estou falando agora, não é? A gente sabe quando essa voz fala, né? Se a gente tem vida interior, a gente sabe até distinguir o que essa voz diz aí dentro. Parágrafo 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Então a Igreja ensina que isso é possível. Citação do Concílio Vaticano II, do Concílio Vaticano II I, melhor dizendo. Essa citação não é, para quem acha que o Concílio Vaticano II é pura invencionice, né? É uma citação do Concílio Vaticano I no Catecismo, que é fruto do Concílio Vaticano II. Né? Depois, número 48, parágrafo 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Ainda que, por mais que a gente fale de Deus, a gente nunca vai conseguir definir a Deus, porque ele é indefinível. Sem o Criador, a criatura se esvai. Aqui é uma situação do Concílio da Gaudium et Spes, número 36, do Concílio Vaticano II, né? Que eu vou ler daqui a pouco. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a cruz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. Todos aqueles que creem são chamados, diz o Catecismo, a levar esta fé aos que não creem, ou aos que recusam a Deus. Aqui no número 36 da Gaudium et Spes, da Alegria e da Esperança, é o documento, se chama assim, o Concílio Vaticano II diz três coisas, né? Resumindo. Primeiro, ele vai falar da autonomia das ciências bem entendida, né? Vai primeiro falar que, olha, se a autonomia das ciências for entendida no sentido do progresso humano, da dignidade humana, então ela é benéfica e é da vontade de Deus. No final ele fala, mas se essa autonomia é mal entendida no sentido que o homem pode viver por si mesmo, dono do seu próprio nariz, é exatamente o que aconteceu no Ocidente, não é? O Ocidente cresceu em 50 anos mais do que tinha crescido nos últimos 400 anos, sem exagero nenhum. Nos últimos 500 anos, podemos dizer assim, até. Mas esqueceu-se de uma coisa. Esqueceu que essa possibilidade de crescimento só é possível porque Deus quis e permitiu ao homem. É o mesmo pecado de sempre, fundamental, o orgulho. O que é que a serpente diz para o homem e a mulher, né? lá no paraíso, né? Não, no dia que comerdes deste fruto, quer dizer, desobedecer a Deus, viver do seu jeito, do jeito que dá na sua terra, do jeito que você acha que deve ser, no dia que dela comerdes do fruto da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, quer dizer, conhecer tudo, né? Vossos olhos abrirão, quer dizer que Deus mentiu para eles. Isso é o que o diabo diz. Então o homem vive essa mesma realidade lá no paraíso primitivo. Ele quer viver por si mesmo. Ele quer ser conhecedor do bem e do mal. Ele quer ser o dono da verdade. Então quando o progresso é nesse sentido, de um homem ser independente de Deus, então ele não é benéfico. No meio coloca,
É deplorável a atitude de certos cristãos frente à ciência. Aí aqui nós acrescentamos: a Bíblia não é um tratado científico, né? Tem gente que quer pegar a Bíblia ao pé da letra, por exemplo, o livro do Gênesis, e interpretar ao pé da letra daquela forma. A Bíblia não é um tratado de ciência, é um tratado de fé. O que é que o Gênesis está querendo dizer? Que Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. Não precisa discutir com um professor de biologia ou de o que for, né? Isso é típico de gente do segundo grau, né? Eu não sei se o mais bobo dos dois, se é o professor ou se é o aluno. Eu acho que é o professor que devia ter mais juízo, né? Então vai discutir, trocar farpas com o aluno que tem muita fé, e em vez de explicar ao aluno, né? Em vez de se inteirar e saber que a Bíblia não é um tratado científico, ela não tem a obrigação de dar fórmulas científicas, ela tem a obrigação de interpretar à luz da fé a criação. É diferente, né? Então, o catecismo deplora isso, aliás, a Gaudium et Spes, né? Vou ler aqui. Autonomia legítima das realidades terrenas. No entanto, muitos dos nossos contemporâneos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião constitua um obstáculo para a autonomia dos homens, das sociedades ou das ciências. Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador, pois em virtude do próprio fato da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondades e leis próprias, que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência e arte. Por esta razão, a investigação metódica em todos os campos do saber, quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, não é? Não pode botar bebê in vitro, não é? Só para dar um exemplo. Nunca será realmente oposta à fé. Se for segundo as normas morais e da fé, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Antes, quem se esforça com humildade e constância por perscrutar os segredos da natureza é, mesmo quando disso não tem consciência, como que conduzido pela mão de Deus. Interessante isso, né? O qual sustenta todas as coisas e as faz ser o que são. Seja permitido por isso deplorar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos, por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência, e que pelas disputas e controvérsias a que deram origem, levaram muitos espíritos a pensar que a fé e a ciência eram incompatíveis. Citando aqui, qual documento? A citação de Monsenhor Pio Pastini, Vita e Opera de Galileu Galilei, 1964. É um livro fazendo o comentário de Galileu Galilei, né? Não vou entrar mais em detalhes porque não há tempo, né? Se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais, se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredita em Deus deixa de ver a falsidade de tais acertos, né? Pois sem o Criador, a criatura não subsiste. Ademais, todos os crentes de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes, se esquece Deus, a própria criatura se obscurece.
Ele diz que é um fato em todas as religiões que é perceptível que quando o homem, crescendo, se esquece de Deus, ele mesmo começa a decrescer, o homem. Bom, na próxima semana nós vamos ver o capítulo 2 dessa primeira sessão, e o capítulo 2 vai nos falar Deus vem ao encontro do homem, né? Por sua vez, esse capítulo 2 está subdividido também em subcapítulos, vamos dizer assim, né? Em artigos, né? E no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. No artigo 1 tem a revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente, né? Benevolente quer dizer bom. Depois, no capítulo 2, as etapas da revelação. O capítulo é tão subdividido que a gente fica confuso, né? Subcapítulo, vamos dizer assim. E na terceira, né, o Cristo mediador e plenitude de toda a revelação. Esses são os parágrafos de 50 a 73, melhor dizendo. Na próxima semana nós vamos ver os parágrafos 50 a 73. Por hoje é só. Amanhã é sábado e domingo nós não temos. Na segunda-feira à noite nós reiniciamos, no horário de sempre, a nossa formação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.